Lucas, você gosta de Grey's Anatomy? Gostava. Muita gente gostava de Grey's Anatomy, né? Agora a Netflix tá tendo a sua própria Grey's Anatomy. Trata-se da série Respira, que estreou hoje, 30 de agosto. Mas se você ainda não assistiu a série e tá curioso pra saber como a trama ainda se desenrola, especialmente o final, eu peço pra você se preparar, porque este vídeo aqui tem spoiler. Como eu disse, a série estreou hoje, dia 30 de agosto, e traz uma narrativa envolvente, repleta de dilemas médicos e pessoais, mas infelizmente não consegue manter consistência ao longo dos seus 8 episódios. Eu gostava de Grey's Anatomy também, a gente assistia muito, né, quando morava em São Paulo. Sim. Qual é a sua opinião séria sobre Grey's Anatomy? Era bom até a 10ª temporada, assim. Depois virou palhaçada, né? Porque quem tem paciência de ficar 20 temporadas acompanhando um monte de médico maluco? Pois então, essa série aqui, Respira, ela prometia muito, mas entregou um resultado muito misto. Ela é a promessa, obviamente, como a gente falou, de ser uma nova Grey's Anatomy. Não tem como ignorar a semelhança entre essa série e os outros dramas médicos que já conquistaram o público, como essa que a gente já citou, ou até mesmo The Good Doctor, né, que faz muito sucesso no Brasil, inclusive até hoje. A série aqui, Respira, foi criada por Carlos Monteiro e foi ambientada em Valência, lá na Espanha, e foca na vida de médicos e residentes do Hospital Joaquim Solor, um hospital governamental que enfrenta não apenas as pressões de salvar vidas, mas também os conflitos políticos e pessoais que se desenrolam entre os seus muros. O elenco aqui é liderado por personagens como o Dr. Moa, Dra. Pilar, e traz uma mistura de jovens médicos em formação e veteranos experientes, cada um com seus próprios dramas pessoais e profissionais. O ponto de partida é bastante promissor da série. O hospital está no centro de uma tempestade política, com a presidente da comunidade valenciana, Patrícia Segura, conduzindo uma campanha para privatizar os hospitais governamentais. É óbvio que tinha que ter privatização no meio. Essa tensão é muito palpável, especialmente quando Patrícia se torna paciente do hospital após ser diagnosticada com uma possível recorrência de câncer de mama. A dinâmica entre ela e a oncologista, né, o oncologista renomado do hospital, é um dos pontos principais dessa trama, levando a mistura de rivalidade e atração que se desenrola ao longo da temporada. Portanto, Respira, a série, começa com força, apresentando subtramas envolventes e personagens que à primeira vista parecem muito promissores. A série aborda temas difíceis como vício em drogas, agressão sexual e lutas contra um sistema de saúde público em crise. O Dr. Biel, um dos residentes, se destaca como um jovem médico idealista que, apesar da sua inexperiência, enfrenta desafios da profissão com coragem e com paixão. A sua relação com Jéssica, uma médica mais experiente, adiciona uma camada de romance nessa narrativa dele, mas é tratada com uma sutileza que, às vezes, evita os clichês de outros dramas médicos, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Os primeiros episódios também exploram os dilemas pessoais dos personagens de forma muito convincente. A Dra. Pilar, por exemplo, ela lida com a overdose do filho dela, o Oscar, que acaba no hospital e sob seus cuidados. A tensão entre seu papel de mãe e médica é muito palpável, criando então alguns dos momentos mais emocionalmente marcantes da série. Da mesma forma, a Dra. Léo tenta ajudar uma vítima de estupro a formar um caso contra o seu agressor, uma subtrama que adiciona um peso emocional significativo nessa narrativa. A direção de Marta Fonte Pascoal e David Pininos é precisa nessa primeira metade, mantendo o ritmo da série em alta durante esses primeiros episódios. A atmosfera do hospital é retratada com muita autenticidade e as cenas de emergência são muito intensas, trazendo à tona essa adrenalina que a gente espera de um bom drama médico. O roteiro, que é de Carlos Monteiro e de Paola Michel, também merece elogios, justamente por conta da sua capacidade de equilibrar as múltiplas subtramas, mantendo o público bastante investido no destino dos personagens. Só que aí a gente chega na segunda metade da série. E aí é que a porca torce o rabo. Infelizmente, o que começa como uma promessa de drama médico distinto e envolvente, rapidamente se deteriora na segunda metade da temporada. A série, que inicialmente parecia evitar todos os erros de dramas médicos convencionais, acaba caindo no buraco das muitas armadilhas que são clichês desse gênero. Os roteiristas parecem perder totalmente o controle da narrativa na segunda metade, introduzindo subtramas completamente desnecessárias e estendendo o drama além do que a história original já suportaria. Um dos maiores problemas aqui acaba sendo, realmente, a relação entre Patrícia e o Dr. Moa. O que poderia ter sido uma exploração interessante da tensão entre um paciente e seu médico, acaba se transformando em uma história de amor muito forçada e principalmente incoerente. A série dedica uma quantidade excessiva de tempo a essa dinâmica, que não só parece artificial,
artificial, como também desvia o foco de temas muito mais importantes para a série, né, como o tema da privatização do sistema de saúde e a luta dos médicos para tentar fornecer cuidados de qualidade em meio a cortes de orçamento. Isso a gente conhece muito bem aqui de SUS, né? A trama envolvendo a overdose de Oscar, que parecia promissora no começo, se torna repetitiva e previsível. A relação entre Oscar e sua mãe, que poderia ser um estudo profundo das dificuldades de equilibrar a vida pessoal e profissional, acaba se transformando em uma série de confrontos muito melodramáticos que não acrescentam em nada de novo nessa narrativa. A inclusão de uma festa regrada a drogas durante uma tempestade, levando a mais uma crise médica, soa como um recurso barato para tentar criar tensão, sem o peso emocional necessário para justificar essa cena. Agora a gente vai falar um pouco de spoiler, tá? O último episódio de Respira, sem dúvida, é o mais problemático de toda a série. A tentativa de criar um clímax dramático durante uma tempestade em Valência acaba se tornando um exercício frustrante de suspense sem recompensa. O hospital, já sobrecarregado, enfrenta cortes de energia e uma enxurrada de pacientes, criando uma atmosfera de caos que deveria culminar com um final emocionante. Só que, no entanto, porém, todavia, o excesso de eventos e a falta de foco narrativo transformam o episódio em uma bagunça completamente terrível, difícil de acompanhar. O desenlace de várias subtramas importantes é tratado de forma muito apressada e, por isso, insatisfatória. Patrícia, por exemplo, ao enfrentar uma hemorragia durante a tempestade, passa por uma cirurgia de emergência realizada pelo Dr. Moore. O procedimento, que deveria ser um dos momentos mais tensos da série, é interrompido por diálogos mal estruturados e uma falta absurda de clareza sobre as motivações dos personagens. A decisão de Patrícia em privatizar o hospital em troca de acesso a uma quimioterapia experimental soa com um desenvolvimento artificial mais focado em criar um gancho para uma possível segunda temporada do que realmente tentar resolver de forma coerente o arco da personagem. Jéssica, um dos personagens centrais dessa série, encontra aqui o seu destino em uma cena que, à primeira vista, parece muito brutal. Após salvar a vida de um paciente suicida, ela é esfaqueada por ele em um ato de vingança, deixando ela gravemente ferida. A cena é chocante visualmente falando, mas o impacto emocional é diluído pela falta de desenvolvimento adequado do relacionamento entre Jéssica e o paciente. Biel, ao encontrá-lo ensanguentado no final do episódio, parece tão perdido quanto o público que está assistindo, sem saber como reagir a uma situação tão extrema que a série coloca todos esses personagens. Apesar de todos esses problemas, Respira tem os seus méritos. A série acerta ao abordar temas relevantes e ao retratar de forma honesta os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde em um sistema público de crise. O elenco, em sua maioria, entrega performances sólidas, com destaque para o Manu Rios, como Dr. Biel, cuja presença carismática ajuda a manter o interesse do público, mesmo nos momentos mais fracos da narrativa. Se você não se lembra do Manu Rios, é só assistir Elite. A ambientação no Hospital Joaquim Solor e as explorações das tensões políticas em Valência são também elementos que poderiam ter elevado o Respira a um patamar mais alto, mas acabam sendo ofuscados por escolhas narrativas que se prendem e se perdem em excesso de drama e subtramas também, todas muito mal resolvidas. A série tinha o potencial de ser um drama médico com uma coisa nova para dizer, mas no final das contas parece mais uma tentativa falha de reinventar uma fórmula já saturada. Respira, portanto, é uma série que começa com força, mas perde fôlego à medida que avança. Os primeiros episódios são envolventes, os personagens, embora não sejam inteiramente originais, também são apresentados de uma forma que cativa o público. No entanto, a falta de consistência na segunda metade da temporada, aliada a um final caótico e totalmente sem resolução satisfatória, fazem com que a série não atinja todo o seu potencial. Para os fãs de dramas médicos, Respira pode ser uma adição bastante interessante à lista de séries para maratonar, especialmente para aqueles que gostam e apreciam a combinação de drama pessoal e conflitos profissionais em um ambiente hospitalar, como as muitas vezes citadas Grey's Anatomy. No entanto, é importante você ajustar suas expectativas. Apesar de suas qualidades, Respira é uma série que tropeça em sua própria ambição, deixando uma sensação agridoce no final, e isso não é uma coisa boa. Se houver uma segunda temporada, resta a gente, espectador, esperar que os roteiristas encontrem uma forma de equilibrar melhor essas subtramas e o desenvolvimento dos personagens, focando mais naquilo que realmente importa e menos em tentar abarcar todas as histórias possíveis dentro de um único hospital. Gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário e ajude a gente aqui no 5 Tons a chegar a mais gente. Se inscreve, né? Ah, e se inscreve também, importantíssimo. Por favor, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço pra você e a gente se vê.